Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem também, que é sobre quais faculdades são mais próximas da faculdade de psicologia. Eu explico. Muita gente tem o desejo, a vontade de fazer a faculdade de psicologia, mas às vezes não tem a possibilidade de se mudar para uma cidade que tem a faculdade, ou então não moram em uma cidade que tem a faculdade de psicologia próximo, nas redondezas. E aí a pessoa pensa, não quero ficar sem estudar, gostaria de estudar uma faculdade que seja mais ou menos próxima, que depois eu possa, de repente, em um momento futuro, cortar disciplinas e fazer faculdade de psicologia mais rápido. Antes de eu dizer quais são as faculdades mais próximas, é interessante a gente ter uma certa contextualização histórica. Com o surgimento dessas ciências, né, da psicologia, sociologia, um pouco antes a química, as ciências como a gente conhece, a gente tem a criação desses departamentos dentro das universidades. Dos departamentos vão nascendo as faculdades e há essa separação dos cursos nesse formato que a gente conhece. Então, a faculdade de filosofia, faculdade de psicologia, faculdade de nutrição, faculdade de medicina e assim por diante. É interessante porque isso, de certa forma, possibilita uma institucionalização desses cursos. Mas a gente sabe que muitas disciplinas são iguais. Então, ao redor do mundo, a gente tem variações na maneira como as universidades são estabelecidas, como elas foram criadas. Em alguns programas é possível você fazer várias disciplinas de uma faculdade e ter um certo título para isso, né? Uma graduação menor, que eles chamam, e uma graduação maior. Uma formação grande, por exemplo, em psicologia e fazer uma faculdade de filosofia menor. Você não se formou em filosofia, mas você tem um conhecimento básico ou intermediário do que é a filosofia. Aqui no Brasil a gente tem uma iniciativa parecida, que é o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então lá você faz alguns anos iniciais que são básicos e depois você se especializa. Você pode escolher se você quer a formação em turismo, em filosofia, em ciências sociais ou em ciência da religião. Parece que na época eles tentaram levar a psicologia para esse programa, o departamento parece que não aceitou, não sei bem os motivos disso. Mas é uma ideia, porque muitos desses cursos de ciências humanas, e na minha opinião a faculdade de psicologia está dentro das ciências humanas, tem diversas disciplinas introdutórias ali no primeiro, segundo, talvez até no terceiro ano, que são comuns. A introdução à sociologia, a introdução à antropologia, a introdução à filosofia e assim por diante. Tem matérias que são comuns. Então, em universidades grandes, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem introdução à economia, digamos, é um curso que várias faculdades podem fazer, não só a faculdade de economia, administração, a própria psicologia, sociologia, vários outros cursos fazem. Então, eles lotam um auditório e o professor dá aquela disciplina para diversos cursos. É uma ideia mais aberta. Aqui, em geral, especialmente nas universidades particulares, a gente tem esse sistema bem fechadinho. Uma coisa que aconteceu na época dos militares e foi uma coisa benéfica que eles acabaram fazendo, mesmo que a ideia não fosse diretamente essa, é de que eles criaram a abertura na grade curricular, para que os alunos não ficassem com um grupo forte e coeso e pudessem criar um grupo e ir contra o golpe militar, né? Houve essa possibilidade de que o aluno pudesse puxar matérias e se inscrever em diversas... por exemplo, eu estava no terceiro período, né, eu fiz na Universidade Federal de São João del Rei. Então estava lá, a partir do terceiro período eu consegui puxar matérias. Eu fazia matérias em outras salas dentro da psicologia, no quinto, sétimo período noturno, e depois eu fui me afastando da minha turma inicial, porque matérias que eles estavam fazendo no momento eu já tinha feito, matérias que eles já tinham feito eu ainda não tinha feito. E assim houve essa flexibilização na época dos militares, isso continua até hoje, embora também parece que eles estão num movimento agora de fechar um pouco mais essa grade. Em faculdades particulares isso também acontece, mas especialmente quando o aluno reprova uma disciplina, então ele tem que puxar aquela disciplina que ele perdeu num período depois. Por que eu estou falando tudo isso? Para dar essa ideia geral sobre como se funcionam esses cursos, né? Como que ao longo dessa história de uns 200 anos esses departamentos foram criados, as faculdades e assim por diante. A ideia que eu quero passar aqui, tudo isso que eu disse, é a seguinte: existem muitas disciplinas que são comuns a mais de um curso.
E é a partir disso que eu vou falar quais faculdades são mais próximas da psicologia. Então, se a gente pegar a grade curricular da psicologia e da pedagogia, a gente vai ver que é muito parecido, tem muitas disciplinas em comum. Então, se eu faço psicologia, depois eu posso fazer pedagogia em menos tempo, ou vice-versa. Se eu faço pedagogia, eu posso fazer psicologia em menos tempo. Eu vou cortar aquelas disciplinas que eu já fiz na graduação anterior. A pedagogia é muito próxima da psicologia, a gente tem uma área que é bem entre os dois, que é a psicopedagogia. Então, o pedagogo pode trabalhar com psicopedagogia, o psicólogo pode trabalhar com psicopedagogia também. Então, na minha visão, na maneira como eu entendo, eu acho que a pedagogia é o curso que está mais próximo. Então, se a pessoa tem interesse de trabalhar com educação, com psicologia da educação, ela pode entrar por esse caminho de fazer a faculdade de pedagogia. Uma outra área que está bem próxima da psicologia é a administração. A gente tem uma área muito grande, muito forte dentro da psicologia, que é a área de psicologia organizacional, ou também recursos humanos, quando os psicólogos vão trabalhar dentro das empresas, fazendo uma série de trabalhos como recrutamento, seleção, treinamento, departamento pessoal também. Então está bem próximo da faculdade de administração e a gente tem um curso um pouco menor, que é o tecnólogo em gestão de recursos humanos. Então, se a pessoa faz administração, ela vai conseguir cortar muitas matérias dentro da psicologia, talvez não tantas quanto pedagogia, ou se ela faz gestão em recursos humanos, também ela vai conseguir depois cortar várias disciplinas, né? E vice-versa. Se eu, como psicólogo, eu posso fazer administração em menos tempo e também gestão de recursos humanos em menos tempo. Esses dois cursos, na minha visão, são os mais próximos. Muita gente pensa em medicina, porque a gente tem a psiquiatria e a psicologia. Tem um outro vídeo no canal que eu falo sobre a diferença, mas a faculdade de medicina não é muito próxima da faculdade de psicologia. A gente não tem tantas cadeiras assim ligadas às biológicas. Por isso que, na minha opinião, a psicologia é mais uma ciência humana do que uma biológica dentro da biologia. A gente tem 2 ou 3, talvez 4 no máximo, cadeiras ligadas à anatomia, fisiologia, à neuropsicologia, quando muito, né? Normalmente são 2 ou 3 mesmo. Então, e a psiquiatria, que é mais próxima, toda a área de transtornos mentais, de investigação de anamnese, de entender os sintomas, a psiquiatria é uma especialização da medicina. Então é um caminho bem longo. Se o psicólogo quiser ser psiquiatra também, ele tem que fazer a faculdade de medicina e depois fazer psiquiatria. O psiquiatra, ele pode cortar algumas disciplinas se ele for fazer psicologia, mas do ponto de vista desse percurso, seria mais lógico, se você quer fazer psicologia do que fazer medicina e depois a especialização em psiquiatria, que dá 10 anos de estudo. Então esses são os dois cursos que eu acho que são mais próximos. A gente tem as outras faculdades de ciências humanas também, que tem algumas disciplinas que são parecidas. Eu escolhi a pedagogia para falar aqui, administração e gestão de recursos humanos, porque são áreas que também, além da parte teórica, elas também estão presentes como área de atuação. São áreas em que os psicólogos trabalham junto, próximo ou ali com pedagogos, no caso da psicopedagogia, ou no caso da administração na área de recursos humanos. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, quiser acrescentar alguma coisa a esse vídeo, sugestão para novos vídeos, deixem seu comentário aqui no YouTube. Não se esqueçam de inscrever-se no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço!